A tentação de Jesus como você nunca ouviu antes. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje o nosso assunto está muito interessante. A tentação de Jesus. Mas já te adianto que você vai ouvir algo diferente do que você está acostumado a ouvir. Então te convido a ficar aí até o final. E se você gosta deste tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever neste canal. Se inscreva agora para não esquecer depois, beleza? Então vamos lá para Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que eu quero aqui mostrar para você é que não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado, mas o próprio Deus que levou Jesus para o deserto para ser tentado ou testado. Porque quando na Bíblia aparece Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus e não de um espírito maligno. E aqui está dizendo que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. E esse Espírito está com E maiúsculo, ou seja, o próprio Criador, o Espírito do Criador, levou Jesus para ser tentado. Eu preciso ir lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, para te mostrar isso melhor. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles começaram a lutar contra três coisas: o ter, o ser e o poder. E essas três coisas, esse tripé, persegue o ser humano até hoje. E Jesus, quando foi levado para o deserto para ser tentado ou testado, foi para vencer essas três coisas: o ter, o ser e o poder. Esse tripé que se chama ego. Então, veja bem, Jesus estava sendo tentado, certo? Assim como Adão e Eva foram tentados no Jardim do Éden. Tanto é que Jesus, na Bíblia, é chamado de segundo Adão. Não é errado dizer que Jesus agora no deserto está diante de uma árvore também do bem e do mal. Jesus estava prestes a começar uma missão. E lembre-se, Jesus também era ser humano. A Bíblia vai dizer que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer. Como estaria a tua mente se você estivesse no deserto 40 dias e 40 noites sem comer? E Jesus estava passando por esta situação. Mas por que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo ter, pelo ser e pelo poder? Porque ele precisava sim ser aprovado, ele precisava sim vencer tudo isso e mostrar para mim e para você que é possível vencer isso. Então olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és, olha só, aqui ele está sendo tentado no ser. Você não é? Você não é filho de Deus? Então aqui nesse versículo, Jesus está sendo tentado por uma das pernas desse tripé, que é o poder. Ué, você não é o filho de Deus? Tu não és o filho de Deus? Você não tem poder para transformar essas pedras em pães? Então mostra aí esse poder, usa esse poder para o seu benefício próprio. Mas Jesus venceu o poder, essa tentação do poder, que todo ser humano luta contra. Mas Jesus venceu, porque ele disse o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui Jesus está vencendo uma dessas três tentações, que é o poder, né? Ser, ter e poder. Ele estava vencendo o poder. E sem usar o seu poder de Deus, certo? Ele estava ali como um ser humano, debilitado mentalmente, porque ele estava 40 dias e 40 noites em jejum, e mesmo assim ele mostrou que é possível vencer este ego. Agora, Jesus foi tentado novamente, a segunda perna desse tripé. Olha só. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és
filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma coisa. Aqui ele foi tentado no ser. Ele já venceu o poder e agora está sendo tentado no ser. Ué, tu não és o filho de Deus? Atira-te aqui. Porque se tu és o filho de Deus, se tu és quem tu diz que tu és, o próprio Deus vai mandar anjos para te segurar lá embaixo. Mas Jesus venceu, mais uma vez, o ego. Ele venceu da seguinte forma. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, Jesus nos mostrando que é possível vencer toda essa tentação que o sistema nos coloca. Mais uma vez, Jesus é tentado, pela terceira vez. Olha o que diz aqui. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só, Jesus já venceu o poder, o ser. Agora ele está diante de mais uma tentação, que é o ter. Olha, tudo isso você pode ter. Se prostrado me adorares, o mal disse para ele. Mas ele venceu mais uma vez. Olha só o que ele disse. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Olha só, Jesus mostrou que é possível vencer as tentações desse sistema. Lembre-se, novamente, e ele teve que passar por isso, porque ele estava começando uma grande missão. E ele teve que nos mostrar que é possível sim vencer. Todos nós somos tentados no ter, no ser e no poder. Mas Jesus mostrou que é possível. Ele não usou seus poderes de Deus. Não. Ele apenas usou as Escrituras para mostrar que é possível. Talvez, estou falando com pessoas aqui que estão sendo tentados no ter, no ser, no poder, no ego. Talvez o seu ego está cegando você, está afastando você de pessoas, está afastando você de Deus. Então você precisa vencer esse ego. Você precisa vencer o ter, o ser e o poder. Então espero que você reflita sobre isso e que isso venha mudar a sua vida, tá certo? E se você gosta deste tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, deixar aqui também o seu comentário, porque é muito importante. Ative o sininho de notificação, porque quando você interage aqui no canal, o robozinho do YouTube, ele entende que o vídeo está sendo relevante e ele envia para mais pessoas, tá certo? Então, eu conto com a sua ajuda aí. Muito obrigado para quem ficou até o final, até o próximo vídeo e valeu!